20 anos se passaram desde que este gabinete que está aqui em cima da bancada foi fabricado. E a gente já estava namorando há muito tempo, tentar montar um setup atual num gabinete desse daqui, né, bem antigo, né? Obviamente existem modelos ainda mais antigos do que esse carinha aqui, mas esse aqui certamente marcou bastante a vida de muita gente, né? Creio que você que está assistindo aí também possa ter tido aí um PC mais ou menos como esse cara aqui, tá? Esse daqui, para você ter ideia, na época ele vinha com o Intel Celeron D, né? O modelo 315 com 2.66 GHz, tá? A época que a gente via muito na descrição ali Frontside Bus, né? Que aqui era 5.363 MHz e cache de apenas 256 KB, né? Se a gente trazer para os dias atuais, tem celular que tem uma configuração absurdamente superior a isso daqui, né? Vinha com Windows XP, o Office instalado, um HD de 40 GB, meu Deus do céu, tem jogo hoje em dia que 40 GB não dá nem pro cheiro. E o famoso disco flop, né? Ou leitor de disquete, né? Além do leitor ou gravador de CD ali também, que depois passou para DVD e posteriormente para Bluetooth, né? E aí vinha as placas-mãe com aquelas conexões PS2, né? Que até hoje algumas placas ainda tem, né? Mas geralmente era uma para mouse e outra para teclado, né? E deixa eu ver o que mais interessante. Memória RAM 128 MB. O mundo mudou completamente. 20 anos depois, a gente já tem uma realidade totalmente diferente, né? Então, a ideia aqui, galera, a gente deu uma corrida aqui pelo estúdio, procurou algumas peças e vamos ver o que dá para encaixar. Quais são as dificuldades de tentar montar um setup atual num gabinete desse tão antigo, até porque naquela época demandas eram outras, as tecnologias eram outras, né? Para vocês terem uma noção, o water cooler em si, ele apareceu pela primeira vez, né, de forma, digamos assim, para um fabricante, né, construir um water cooler selado em meados de 2004, apresentou ali na Computex, né, um modelo da Cooler Master, tá? Comercialmente mesmo, só veio lá para 2008, 2009. Então esse PC aqui, ele foi fabricado em 2005, 2004, 2005. Então ali a gente não tinha water coolers disponíveis assim, vendidos por fabricantes. Você conseguia montar alguns caseiros e etc, como water cooler custa e tal. Mas os gabinetes não eram preparados para isso, então a realidade era totalmente diferente. Questão de airflow mesmo, esquece, tipo, uma, duas ventoinhas de 80 milímetros ali e só. Então, bora abrir aqui o gabinete e ver como que ele é por dentro. Ó, uma coisa que eu garanto que não mudou de 20 anos para cá, tá? O parafuso ainda é o mesmo padrão, até a parte aqui de rosca, né? É a mesma separaçãozinha, então isso aqui não mudou. O standoff desse gabinete aqui é diferente, eu vou mostrar para vocês. Ele é meio arredondado, ele é meio que já grudado na chapa, né? Pelo menos alguns aqui. Hoje em dia você tira a tampa lateral separado da parte superior e da outra lateral, né? Antigamente, para quem não sabia, era isso aqui, ó. Era uma chapa dobrada, aí tem as travinhas aqui, né? E era assim, ó. Era mais ou menos assim, entendeu? Dá pra você usar de chapéu no carnaval. Aí tinha umas furaçõezinhas aqui, ó, para puxar o ar pela lateral. E essa parte aqui especificamente fica centralizada ou quase centralizada, né, com a parte do air cooler que vai no processador. E assim ele conseguia puxar o ar exatamente ali como um duto, né? Alguns gabinetes inclusive tinham um duto fixo na lateral e ficava ali posicionado exatamente onde estava o air cooler, tá? Parte do chassi, né, a chapa totalmente fechada, né, ou quase toda fechada, só com algumas aberturas aqui, que para ser bem sincero não dava para acessar nada, nem passar fio, porque não tinha uma espessura muito boa. Para organizar os cabos, menos de um dedinho de espaço, então para fazer um cable management naquela época não era coisa fácil, tá? Geralmente aqui ficava aberto. Eu não sei se esse aqui está 100%, eu acho que está 100% completo, né? Ah, é porque essa baia aqui, ó, deixa eu virar aqui. Essa baiazinha aqui dava para você colocar um HD. Tinha alguns gabinetes que dava para colocar duplo disquete, né? Ou seja, um disquete em cima e outro embaixo. Esse aqui, na parte da frente, ele já tem, né, a saída certinho do disquete. Inclusive o disquete está aqui dentro. E daria para colocar aqui dois gravadores de DVD, Blu-ray, etc. Que é 5.25 polegadas, é uma chaproca, né? Na parte de trás aqui, ó, onde vai o painel traseiro da placa-mãe, né, o entrada e saída, o I/O, o formato é o mesmo ainda, né? Você tem aqui a mesma dimensão ATX até hoje. Essa parte aqui do espelho, né, dá para você abrir aqui e se tivesse ali aquela conexão off-board,
que usava um chicotezinho para prender na placa-mãe, você colocava uma conexão paralela aqui em cima e uma porta serial aqui, que lembra muito também o formato do VGA, né? O padrão VGA de vídeo, tá? Inclusive esse daqui tinha alguma conexãozinha aqui que conectava aqui um cabinho para alimentar alguma coisa específica, mas o que tinha para alimentar ali, o fio já está cortado, então não faço a mínima ideia do que era. Temos aqui um espaço para um fã de 80mm, que inclusive era 92 e 80mm, acredita, a furação de 92 e a de 80 mais para dentro aqui. A fonte ia na parte superior, né? Posteriormente mudou para a parte de baixo. Nesse caso, a parte de baixo é totalmente fechada. Os modelos mais modernos, né? No caso, são vazados e com filtro, né? Para instalar fã embaixo. E na parte frontal, o gabinete é totalmente fechado, né? Essa chapa de plástico aqui. Tem umas pequenas aberturas aqui embaixo para puxar o ar. E, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Aqui dá para pôr mais uma fã. Inclusive, nesse caso, para pôr a fã da frente, tinha algum suportezinho que ia justamente aqui, ó, nessa furação. Essas aberturas maiores, né? O suporte entrava ali dentro. E aí, fixando já uma fã de 80mm também. Não mudou muita coisa não, né? O conceito ainda estão usando a mesma coisa. O que aconteceu foi a modernização, novos componentes, questão de arrefecimento e essas coisas. Então, todos os componentes que a gente vai instalar aqui, a gente já sabe que vai fritar, né? Porque hoje os componentes esquentam mais e aqui não tem arrefecimento adequado para isso. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Separamos aqui alguns componentes, desde uma placa de vídeo gigantesca, absurda, que já vou até tentar fazer o teste aqui. Olha, aqui foi escolhida a dedo, né? Porque deu certinho. Não precisa nem colocar essa pequenininha, vamos pôr logo a grandona. Então vamos lá, deixar eles bonitinho. Ó, temos aqui os standoff. Nesse caso, temos 2, 4, 5 já fixo. E temos esse outro aqui que tá meio perdido aqui, né? Que a gente pode mudar ele de posição. Primeiro passo, vamos colocar essa placa-mãe que é micro ATX. No caso, esse gabinete nos limita a ter uma placa no máximo micro ATX. Por enquanto ele está sem o processador instalado aqui, mas não tem problema. Vamos tentar encaixar. Bom dessa placa, né, que já tem a PSU cover não, o I/O cover, né? Vixe. Não vai? Vixe, não, pera. Ao contrário, vai. Foi. Vamos ver aqui os standoff. Deu certinho. Nossa, só dessa cover ser diferente aqui já ficou bonito, velho. Vamos botar um parafusinho aqui. Depois de 2 horas tá conectado o USB, ó lá. Ó. Vermelho, branco, verde e preto. Bom, vamos tentar agora conectar o air cooler. Acho que é melhor conectar o air cooler, né? Senão... Não, vou conectar a fonte. Essa é a questão, porque dependendo do que colocar aqui em cima e o que vai instalar aqui, não dá pra, sabe, manusear direito. Então esse air cooler aparentemente eu acho que a gente consegue. Bom, como a fonte, né, a parte de cima ele é fechada, apesar de ter essa abertura aqui no chassi do gabinete, mas lá naquela chapa, na tampa, né, ela é totalmente fechada, então a parte da fã, ela fica voltada para a direção da placa-mãe, tá? Então, vamos colocar aqui. Apesar da gente não usar esse DVD e o disquete, eu vou deixar eles aqui mesmo, né? Senão a gente não vai ter a tampa para deixar mais bonitinho ali na frente. Conectar o 24 pinos. Aí, o nosso problema que vamos enfrentar, mas nem tanto porque a solução já está aqui do lado. É basicamente o arrefecimento, né? Hoje em dia a gente usa water cooler, tem gabinetes que suporta aí até 480mm, 420, por aí vai. Esse daqui não tinha, não tinha, acho que eu nunca vi um water cooler com fã de 80mm. Você já viu já um? Com 80 não, né? Water cooler não, air cooler tem, mas que é no caso esse daqui, ó. As fãs de 80mm é essa aqui, que cabe exatamente nessa traseira. Então, se tivesse um water cooler com fã de 80mm, daria para colocar aqui atrás, né? Mas não tem. Outro detalhe, né? Não tem conector USB 3.0, não tem Type-C, então, né? A realidade aqui é totalmente diferente. É USB 1.0 mesmo, 450 megabits por segundo, se não me engano, a largura de banda. Então, né? Regredimos bastante aqui com essa porta. Belezinha, bora aplicar aquela pastinha térmica e não vamos esquecer de tirar
Fazer o famoso tim reboco. Nossa, tá pesado agora, hein? Olha só. Air cooler instalado, M2, processador, 2 modos de memória, fonte, o gravador de CD, o leitor de... Isso aqui é CD ou DVD? RW... CD, né? Acho que é CD... Não, é DVD, ó. É, DVD. Esse aqui é DVD. Na época, acho que não tinha, em 2004? Não lembro. Acho que era CD ainda, né? Mas esse aqui é DVD, então esse aqui eu acho que tá mais moderno do que o que veio. Placa de vídeo. Podemos colocar uma chaproca dessa daqui. Nossa, não vai sobrar nada disso. Não tem... Quer dizer, fora esses furinhos aqui, não tem, aqui é tudo fechado. Eu acho que eu vou colocar uma não tão gigante assim. Essa aqui vai ficar bonita, combina com o gabinete também, hein? Eu só vou precisar abrir a chapa. Até esse detalhe, na época, era bem mais resistente, né? Essa chapa aqui, ó, vocês estão vendo aí? Cara, é bem espesso. Se comparado com alguns gabinetes modernos atuais, que é bem fininha, que rapidinho você consegue entortar, né? Envergar. Essa daqui não. Olha. Ó, é uma chapa bem espessa, velho. Vou ter que ser obrigado a tirar duas aqui. Tá no plástico ainda, ó. Coisa boa. Bom, o padrão de altura permanece o mesmo. Agora vamos colocar o conector mais moderno da atualidade para a placa de vídeo, que é o 12VH PWR. E aí? Nossa, ficou pesado. Ficou pesadinho, hein? O PC está montado. Agora vamos ver se vai ligar, né? Eu nem conferi se o botão power desse gabinete está funcionando, né? Já em minha defesa, vai que o botão power tá travado. Se bem que eu tava apertando ele toda hora, né? Antes de começar a gravação. Não vou me trollar não, né? É possível. Você ligou o cabo de energia? Ligou mesmo? Será? Vamos lá. Aê! Tem LEDs. Ó, o barulhinho do speaker. Que é isso. Até hoje eu prefiro deixar o speaker ali no... Hoje não é comum os gabinetes virem com speaker mais, né? Mas eu prefiro, porque aí com esse bipzinho você já sabe que deu vídeo, vamos dizer assim, né? Apesar de a tela não tá funcionando aqui, acho que o monitor tá desligado. Mas quando a memória tá com problema, ele dá outro som, quando a placa de vídeo não é detectada, ele apresenta outro tipo de som e por aí vai. Resident Evil Requiem rodando aqui tranquilamente no nosso PC de 20 anos atrás. Só o gabinete, né? Porque o resto é... Assim, também não é de 2025, vai. 10ª geração, mas dá um caldo. 4070 Ti... se bem que a 70 Ti tá... Não, é um PC bacana, assim. Cara, tá rodando perfeitamente bem. Bom, nosso PC já está rodando Resident Evil Requiem, já tem um tempinho aqui. Deixei ele aberto, fiz um teste de temperatura e fechei a tampa, né? Justamente para a gente ver aí qual que seria a diferença, né? Já que esse é um gabinete que não foi pensado para airflow, para nada, um gabinete bem antigo, né? Então, vamos lá, o nosso 11700 chegou na faixa de 80 graus de temperatura máxima, agora está a cerca de 72 graus Celsius, tá? Ele está usando ali, durante a nossa gameplay, cerca de 68% de processador,
engraçado que bateu 169%. Essa nomenclatura de uso de CPU aqui do HD Monitor é bem esquisita. Mas enfim, tá com Power Limit, nossa, tá no talo aqui, 4.095, tá sem limite praticamente, né? O consumo do processador tá 102 watts. Placa de vídeo, 76.4 graus de temperatura, a memória dela chegou a 90 graus e o hotspot 96. Subiu bem depois que eu fechei a tampa, né? E ó, a chapa aqui, ó, meu amigo, tá muito quente, tá quente pra caramba, né? Como a gente tá sem fan exaustor, apesar de que o air cooler, né, do processador, ele vai jogar o ar pra cá e vai sair nessas furações, mas, cara, esquenta tudo. A fonte, ó, tá quente, então fica aquele calor, aquele mormaço absurdo aqui, né? Sem essa tampa aqui, ele tava ali com a temperatura máxima em 68 graus Celsius, tá? O packet chegou a 70, consumo de energia 102 watts, ou seja, a mesma coisa, mas olha a diferença. Aqui bateu 83, agora tá 74 e antes tava ali na média de 58 quando eu tirei o print e bateu no máximo 68, né? E aí, a placa de vídeo também estava ali na faixa dos 68,8 graus de temperatura máxima, no momento que eu tirei o print 67, o hotspot máximo foi 86 graus, né? E da memória 84. E nesse caso aqui, ó, nesse exato momento está 96 graus Celsius o hotspot. Então, olha a diferença, aumentou 10 graus só de fechar. Isso que não tem fan exaustor, não tem um water cooler mais adequado para ajudar a expulsar o ar para cima, a fonte está aqui em cima, enfim. Então, de fato, ele ficou bem quente, mas ó, ver essa carinha por fora, assim, parecendo um gabinete velho, antigo, mas o hardware que tá por dentro, cara, é diferente, é diferente jogar assim, tá? Ó, tô usando uma câmera térmica aqui, 47.5 é o ponto mais quente. É que assim, quando a gente coloca a mão, parece que tá fritando o negócio, né? Mas como essa chapa ela tá basicamente servindo como dissipador, está 47 graus aqui, quase 50, é bastante coisa, né? Até porque o ar quente do gabinete está radiando tudo para a chapa, né? Deixa eu ver aqui na fonte, 65 graus, um ponto mais quente. Aqui em cima até que tá de boa. E, meu, nesse gabinete fica um negócio diferente, meu, muito legal. Tá sendo bem nostálgico aqui para mim gravar esse vídeo aqui para vocês, porque muitos anos atrás eu tive meu primeiro PC e era um gabinetezinho assim, branquinho, né, das antigonas mesmo, um disquete, aí eu botava dois leitores um de CD e outro de DVD, depois veio um Blu-ray e outro DVD, aí o disquete depois eu abandonei de ver, porque já 1.44 MB já não dava mais pra nada, e é isso, fora os upgrades de fã, essas coisas que eu fazia, as doideiras. Mas show de bola. E aí, o que vocês acharam? Legal, né? E ó, eu fiquei com a vontade de fazer um case mod com isso aqui, hein? Cortar ali umas partes, fazer umas furaçãozinhas pra gente botar um water cooler, de repente montar um water cooler. Eu acho que ia ficar top demais. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.